Não é verdade? Então eu fico aqui e continuo comentando. De acordo com a Folha, a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro será apresentada... É só para maio, né, Silvia? A design falando. Não é verdade? Então eu fico aqui e continuo comentando. De acordo com a Folha, a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro será apresentada... É só para maio, né, Silvia? A design falando. Daqui a pouco vai estar assim, a delação do Vorcaro é só para janeiro. Mas agora está assim, é só para maio. Esfriando os rumores de que a colaboração estava quase pronta e prestes a sair do forno. Com o mistério do seu conteúdo, a tensão deve continuar alta e generalizada em Brasília, apesar da expectativa criada por integrantes da Polícia Federal, eu ia falar federal, mas é federal, de que a proposta já estaria a ponto de chegar à mesa de negociação. Vorcaro ainda não está na fase de rascunhá-la junto com seus advogados. Os defensores de Vorcaro são vistos diariamente na superintendência da PF, em Brasília, onde colhem os depoimentos do ex-banqueiro, que relata os crimes que cometeu, as condutas ilícitas que envolvem terceiros e elenca provas que poderá apresentar caso o acordo de colaboração seja aceito pelas autoridades. Hoje, em ação autorizada pelo ministro André Mendonça, com aval da PGR, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal em Brasília, em nova fase da Operação Compliance Zero. O advogado Daniel Lopes Monteiro, que representou o Master em negociações com o BRB, também foi preso em São Paulo. Segundo a investigação, Vorcaro teria ofertado a Paulo Henrique 6 imóveis, sendo 4 em São Paulo e 2 em Brasília, no valor total de 146 milhões de reais, durante as negociações envolvendo o Master e o BRB como forma de propina. Os alvos são acusados de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e teriam atuado para estruturar esquema de compliance paralelo para burlar controles internos e regras no BRB. Aliás, falando em Daniel Monteiro, que foi preso hoje pela Polícia Federal, esse, que era um dos advogados de Vorcaro, apontado como operador técnico e estrutural da engrenagem criminosa que viabilizou o pagamento da propina de Vorcaro a Paulo Henrique Costa, Daniel Monteiro teria realizado, aspas, blindagem jurídica e documental das operações fraudulentas envolvendo a empresa Tirreno e as carteiras cedidas ao BRB na tentativa de venda do Master. Embora a Polícia Federal não cite em seu relatório Daniel Monteiro, ele está na origem de todo o esquema, sendo ligado a Augusto Lima, ex-CEO do Master, o aproximando de Daniel Vorcaro. A atuação de Monteiro no processo que foi conduzido por Jacques Wagner na gestão de Rui Costa rendeu a esse advogado preso hoje em São Paulo uma homenagem do PT da Bahia. Ele foi agraciado com o título de cidadão baiano por proposição do deputado Rosenberg Pinto, ligado ao senador petista, hoje líder do governo Lula. Aliás, segundo o Globo, a prisão de Daniel Monteiro assustou os políticos de Brasília. O advogado tem informações sobre o destino do dinheiro que Vorcaro desviou e escondeu fora do Brasil e conhece as interligações desses esquemas com as contas mantidas na gestora REAG. Até por isso, ele sabe tanto quanto, ou até mais, do que Vorcaro Holiday. Meu amigo, a batata tá assando, só que assim, tá assando já faz muito tempo, né? A batata com a paca. A batata com a paca. Esses fatos, essas notícias, tornam muito difícil o governo se descolar do escândalo do Banco Master, né? Porque havia
essa tentativa, né? O Lula fez de tudo para jogar o Banco Master como uma espécie de crise sistemática e tal, mesmo quando o filho dele foi colocado no meio do escândalo, só que não tem como. Cada vez que uma peça-chave desse esquema é exposto, vem junto alguém ligado do PT. Quer dizer, uma homenagem do PT, políticos do PT da Bahia envolvidos. Tem pessoas de outros partidos ali suspeitos, né, ou pelo menos muito próximo dessas pessoas? Claro que tem. Só que o padrão petista de governar aliado à corrupção acaba se consolidando com esse escândalo do Banco Master. E isso acaba se somando a esse desgaste do governo. Eu acredito que, apesar de tudo o que a gente tem vivido aí nos últimos anos, realmente esse é um dos momentos mais frágeis do governo federal e é muito importante que venha justamente nesse momento pré-eleições, porque a revelação desses escândalos, o envolvimento desses políticos petistas pode ditar o rumo do próximo presidente da República, que, por sua vez, ditará o rumo do STF por muito tempo. Caivano, e agora? O que vai acontecer? É que eu acho que você leu meu pensamento. Tá aí, o que vai acontecer agora? Eu não tenho informações de bastidor, mas o que me parece de tudo que a gente apura, né, e que a própria imprensa, o consórcio de imprensa vem trazendo, é que o Banco Master ele tinha um ideário aí de ser um banco de lavagem de dinheiro para o próprio sistema financeiro. Ele ia ser uma espécie de offshore dentro do Brasil. Tudo podia acontecer lá e ninguém investigaria. Só que em algum momento, alguma coisa aconteceu, alguém não gostou de algo e as coisas começam agora a serem reveladas. A grande questão dessa delação, que não vai ficar para maio, vai ficar para junho, a grande questão aí é quem está fazendo o jogo duro é a PGR. Né? Ou no caso, o PGR. E para mim me parece muito óbvio, imagino que para você também, em virtude da ligação que ele tem umbilical com o Alexandre de Moraes. Então me parece nítido que ele está fazendo ali um muro, construir um muro para que não avance essa delação, para que ela não seja apresentada, para que não aconteça nada com os seus coleguinhas, Toffoli, Alexandre de Moraes e talvez até, como já se veiculou na imprensa, o Gilmar Mendes também, que voou também em jatos do Vorcaro. Então veja que é muito grande, é muita coisa, é um peso extremamente grande para ter aí até uma capacidade de estourar a República. Você veja que nem chegou no Flávio Dino o escândalo. Não, aumentaria muito o peso, exponencialmente. Só a América Latina, a América Latina. Exatamente, toda, era uma bomba atômica, né? Exponencialmente o peso. Agora, me parece também, não totalmente evidente, mas parece uma saída lá, Leão da Montanha, que o André Mendonça, então, está procurando uma alternativa enquanto essa delação não é firmada, porque foi ele mesmo que determinou que fosse firmado pelas duas forças, né? Polícia Federal e PGR. Talvez no intuito de não ter problema de nulidade no futuro, para que não viesse a ser cassado ou até algum tipo de sentença anulada no futuro, ele preferiu manter os dois, e aí está criando um problema para ele mesmo. Talvez o subterfúgio seja essas operações paralelas que agora ele acabou de fazer. E aí, para finalizar, eu venho defendendo essa teoria, e a gente já conversou a esse respeito nos bastidores, não fosse a classe juristocrática que inclui os advogados, a gente não teria chegado nesse nível de, vou pôr entre aspas, corrupção, incluindo o próprio STF, o judiciário como um todo. Quando você tem sigilo constitucional do advogado e ele é inexpugnável, de nenhuma maneira você pode quebrar isso, propicia justamente isso que a gente acabou de ver. Um advogado, como operador de um sistema financeiro, distribuindo aí as ferramentas, abrindo literalmente caixa de ferramenta para que você consiga a continuidade da conduta delitiva, no caso, a lavagem do dinheiro, Pavinato. Mas aí você vê que é uma coisa de caso pensado. Lógico. Porque num país, quais são os dois princípios e direitos fundamentais dentre todos os princípios e direitos fundamentais? Você tem dois valores, que são os dois direitos fundamentais por excelência, do qual decorrem todos os outros: liberdade e igualdade. Ponto. No Brasil, a gente vem ouvindo, desde 2019, uma doutrinação estúpida,
que parte do próprio STF, de que a liberdade jamais pode ser absoluto, que a liberdade não pode ser um escudo para crimes. Agora, quando chega no sigilo, o sigilo não é nem liberdade e nem igualdade. É verdade. É a Por proteção. que o sigilo pode ser escudo até para estupro de vulnerável da própria mãe? Por quê? Eu não entendo. Sim. Como é que o princípio como a liberdade... Pode ser violado. Porque o ser pelo humano sigilo. não nasce nem igual. Primeiro ele nasce livre. Sim. E é a ordem jurídica que assegura a sua igualdade. Uhum. Então o grande pilar da justiça é a liberdade. A minha e do outro e a de todos em harmonia. E é essa harmonia da qual decorre a igualdade. Se a liberdade, que é esse tronco de tudo, não pode ser absoluta para não ser o escudo de cometimentos de crime. Por que a porra do sigilo é? Exatamente. Mas nenhum ministro do Supremo hoje se dá o luxo de fundamentar nada. Eles só chegam e jogam eles peidam na sala, correm e fecham a porta. Assim é covardia. Assim é covardia. E a classe juristocrática, né, que nós nos incluímos, né, fomos incluídos ao longo desse tempo, desde a constitucionalização, a gente acaba aceitando, né, e a classe dos advogados, principalmente capitaneada pela OAB, Conselho Federal e etc., acha isso maravilhoso. E quando o sigilo protege o advogado, porque está defendendo algum cliente, e é óbvio, nós defendemos isso, só né? do advogado, você veja que para proteger o sigilo, o Coronel Mendes deu habeas corpus para 2 empresas. Ah, sim, verdade. Que nem eram escritórios de advocacia. Exatamente. Que nem escritórios de advocacia eram. Isso aí. Não foi uma, foram 2. Porque o sigilo, enquanto direito fundamental, é um direito fundamental da pessoa. Porque a pessoa tem direitos fundamentais, não a pessoa jurídica. É isso. A pessoa jurídica não tem o sopro da centelha divina. Ela tem o carimbo do cartório. Mas nós estamos vivendo tudo está tudo errado nesse país. E senadores de diferentes partidos cobraram ontem uma reação